Quando o profeta Oséias, ele vai profetizar sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus, que passado 2 dias, ele nos reviverá, e ao terceiro dia nos erguerá, e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Ele estava falando de um tempo que se refere ao ministério de Jesus. Ele vai dizer também: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, a Deus. Então, certo como o sol nasce, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra, nos tempos apropriados. Nos tempos apropriados. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, vocês vivem uma época, vocês vivem um tempo em que vocês precisam compartilhar aquilo que vocês estão recebendo do Senhor. Você pode participar em nome de Jesus? Não estou dizendo qualquer coisa, vou dizer de novo. Vocês precisam compartilhar aquilo que vocês estão recebendo do Senhor. E o que é que nós estamos recebendo do Senhor? Ele está dizendo: amor. Vocês não vão ter nenhuma ligação com as pessoas, a não ser a ligação do amor. Se você estiver devendo alguma coisa para o mundo, isso não é legal. A única dívida que você tem que ter é uma dívida de amor. É isso, você tem que constantemente desejar, quitar, transmitir esse amor para todas as pessoas. Quando você faz isso, você está então em cumprimento de uma lei, em cumprimento de uma ordenança que foi expressa por Deus, mas que agora todas elas, de forma coletiva, representam um único ato, um ato de amor. E ele vai dizer algo muito importante: vocês vão fazer isso, e para vocês amarem o próximo, vocês amarem as pessoas, será necessário um olhar em vocês. Amém? Um olhar crítico. Vocês vão analisar o tempo em que vocês estão vivendo. José está dizendo: vocês vão conhecer, adorar, se aprofundar nesse amor e descobrir qual é o tipo de reação que Deus está promovendo a vocês no tempo. Qual é a chuva que Ele está mandando sobre vocês? Discernir o tempo, porque a salvação, ela está mais próxima agora do que quando vocês receberam. Mas eu preciso que vocês façam isso rápido, que vocês despertem, que vocês acordem, sejam rápidos no que vocês vão fazer. Queridos, alguma vez isso já deve ter acontecido com você, de você se perder no tempo, né? Isso acontece muito em São Paulo. Você acorda cedo para ir trabalhar, 7 horas da manhã, sei lá, uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Aí você olha no tempo e fala: tá chovendo, tá muito frio. Aí você olha no aplicativo do celular, lá tá marcando 10 graus com chuva. Misericórdia, onde eu tô? Aí você coloca aquela blusa de frio e, sabe, aquela blusa de frio que aquece até urso polar. E aí você fala: bora trabalhar, que hoje vai ser um dia frio. Mas é quando dá 10 horas da manhã, aparece um sol que você não sabe de onde veio. Parece que foi um sol que veio direto do como é que é o nome daquele negócio que lança larvas lá, o vulcão. Sol que veio direto do vulcão e aparece um calor que você fala: meu Deus, onde eu tô? E aí você tem que tirar todo aquele monte de roupa, né? Às vezes o contrário, às vezes você acorda e fala: nossa,
sol lindo, hoje vai dar praia. Quando dá meio-dia, você está tomando chuva. Nós temos um serviço de meteorologia hoje que nos auxilia nisso. E por que as pessoas precisam da previsão do tempo? Para se programarem. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, irmãos? As pessoas precisam da previsão do tempo para se programar. Vamos fazer um casamento ao ar livre. Se chover, acaba com tudo. Está aumentando o microfone? Não aumenta não. Se você fizer um casamento ao ar livre, acaba com tudo. Então a gente precisa nos programarmos. Vamos fazer uma festa do Havaí. Legal, quando? Vamos fazer em junho. Alguém vai falar, uma festa do Havaí em junho, que precisa de água de coco, de sorvete, de algo assim bem tropical, não vai rolar, porque é frio. Então vamos fazer uma festa da sopa, do caldo quente, do fundi. Quando? Em janeiro. Nossa, mas janeiro é tão quente, nós vamos morrer de desinteria depois de comer, né? Então vamos. A previsão do tempo não é algo ligado apenas à tecnologia. Na Idade Média, na Idade Antiga, nos dias de Jesus, na Antiguidade, os homens, através de astronomia, estudando as estrelas, o posicionamento dos astros celestes, eles conseguiam prever épocas de colheita, épocas de plantação e por aí vai. E é esta linguagem que a Bíblia vai usar em determinados momentos para dirigir, balizar a nossa vida espiritual. Alguém pode dizer amém, hein, irmãos? Pois é. Paulo está dizendo, eu preciso que vocês tentem discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Preciso que vocês discernam o tempo que vocês estão vivendo. Discernindo o tempo que vocês estão vivendo, vocês vão conseguir cumprir o mandamento que Jesus deixou. Qual é o mandamento que Ele está deixando para nós? Qual é o mandamento que Ele está deixando para nós? Acho que vocês vão ler, Ele leu. Qual é o mandamento que Ele está deixando para nós, irmãos? Amor. Qual é o mandamento que Ele está deixando para nós? Eu estou falando, fala, querido. Amor. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos nos colocar na condição de compartilhar esse amor? Não conseguimos. Então, o primeiro passo para nós então é discernirmos o nosso tempo, é discernir as estações, é discernir as épocas em que nós vivemos. Quem não olha para o tempo sai de casa com a roupa errada. Você não olha para o tempo, você sai com a roupa e você não sabe se está chovendo, se está frio, se está calor. E não há nada pior que você estar bem cuidado, mal localizado. Imagina eu com uma roupa extremamente extravagante, de verão, num lugar muito frio, no Polo Ártico, lá na Rússia. Imagina eu na Rússia, um lugar extremamente frio, com uma roupa de calor. Eu vou morrer lá. Também não adianta a pessoa, numa cidade como Cuiabá, numa cidade como Rio de Janeiro, com uma roupa lá que o cara veste lá na Antártida. Por vezes nós temos até boas intenções, por vezes nós temos até um bom coração, mas por não discernir o tempo em que nós vivemos, as épocas, as estações, nós não conseguimos colocar em prática aquilo que o nosso coração tem desejado. Na verdade, aquilo que Deus tem despertado em nossos corações. A questão do relacionamento com Deus passa pelo relacionamento com o próximo. E para se relacionar com o próximo, para se relacionar com Deus através do próximo, nós precisamos de entendimento, de discernimento. Jesus, depois que Ele é batizado nas águas, Ele vai para o deserto, Ele é tentado por Satanás. Então Jesus, Ele chega em Nazaré, Ele entra numa sinagoga e Ele fala, por favor, me dá o livro de Isaías aí. Eu acho isso tão fantástico, porque Jesus, Ele pede o rolo de Isaías para ler um livro que eu tenho a mesma disponibilidade de ler um livro que Jesus leu, né? Uma vez eu estava numa aula de arte moderna, e o professor falou, como pode, né? Um homem analfabeto mudar a história do mundo. Jesus Cristo. Eu falei, professor, ele não era analfabeto não. Era, eu falei, não, você crê na Bíblia? Creio, como livro histórico eu creio. Eu falei, então abra aí então Lucas 4. Aí o texto que a gente vai ler agora eu li para ele.
Nos dias de Jesus, poucas pessoas liam, poucas pessoas escreviam. E Jesus, ele era um grande mestre, um grande rabino. E desde criança ele já possuía muita autoridade e sabedoria. E ele chega na sinagoga e fala assim: dá por favor o livro de Isaías aí, que eu quero ler a profecia de Isaías. E ele vai ler um texto, e esse texto a gente leu ontem aqui no Coffee Break. E o texto que ele leu é o texto de Isaías 61, 2, onde ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E olha só o que vai dizer: e promulgar a época da graça do Senhor. Estou lendo em Lucas, tá? Lucas 4:18. Promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou o rolo novamente, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga estavam todos com o olhar fixo na pessoa dele. Então ele começou a pregar-lhe e disse: hoje as escrituras do Senhor começam a ser cumpridas. É isso que vocês estão ouvindo. Todos exclamaram as maravilhas, estavam admirados com as palavras de graça que saíam da sua boca. E alguns até questionavam: isso aí não é o filho de José? Gente, olha para mim. Jesus pega o livro de Isaías e começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para colocar em liberdade aqueles que estão aprisionados e anunciar o ano aceitável do Senhor, e promulgar a época da graça. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: qual é a época em que nós vivemos? Quais são as estações que nós vivemos? Quais são as datas que nós vivemos? Datas, épocas e tempo. É nesse tempo que nós precisamos discernir o que é que o Senhor Deus quer transmitir a nós, fazer em nós. E as três colocações são: quando, como e onde. Onde o Senhor quer me usar, quando o Senhor quer me usar e como o Senhor quer me usar. Quando o Senhor quer trabalhar em mim, como o Senhor quer trabalhar em mim e onde o Senhor quer trabalhar em mim. Nós vamos discernir as épocas, senão nós não vamos conseguir cumprir o ID que nos foi dado, que está relacionado ao compartilhamento do amor, da misericórdia, da graça dele. Jesus, ele chega na sinagoga e a primeira coisa que ele diz é: eu sou o cumprimento de uma profecia. De Isaías 61, 1 e 2. E ele vai dizer: pregar o ano aceitável. A expressão ano aceitável, os estudiosos do Velho Testamento, isso você vai encontrar em praticamente todos os rodapés das Bíblias, todas as referências judaicas. A profecia de Isaías 61, 1 e 2, ela era um cumprimento de um momento. Eu não posso chamar de festa, porque não era uma festa. Nós vamos chamar de época, tempo, de um tempo que deveria acontecer em Israel de 50 em 50 anos, que é o jubileu. Depois você lê isso na sua casa, eu acho que você já deve ter lido, porque há 3 cultos atrás eu pedi que vocês lessem Levíticos 24 e 25, que ali fala de todas as datas comemorativas do calendário judaico. Eu não me lembro agora, mas tinha a ver com o que nós estávamos ministrando alguns dias atrás aqui. E dentre estas datas havia a data do jubileu. Isso está em Levítico capítulo 25. E o que era a data do jubileu? A data do jubileu era 7 vezes contado o sabate. O sabate era de 7 em 7 anos, que era o ano do descanso. Então 7 vezes do sabate daria 49, mais um ano de intervalo, então daria 50. E nesse, acho que é 50º ano, né? Eles então
uma festa, mas era uma imposição que eles teriam que cumprir. E qual era essa imposição? Eles deveriam então perdoar todas as suas dívidas. Isso era o jubileu. Então, por exemplo, se eu tinha um escravo, eu dava a carta de alforria a esse escravo. Se eu tivesse vendido um terreno para você e agora você estava sem terreno e eu estava com 2, eu devolvi o terreno para você. Se você me devesse, eu ia lá e perdoava as suas dívidas. Isso era o jubileu judaico. O jubileu judaico, querido, ele deixou de ser praticado. Provavelmente não há uma data fixa para isso, mas há quem diga que deixou de ser cumprido depois da grande destruição de Jerusalém. Há quem diga que nem nos dias de Jesus isso tenha acontecido. E se aconteceu, foi de uma forma assim muito superficial no ano 30 de Jesus. Mas o que nós precisamos entender, querido, que o que está ali em Levíticos capítulo 25 é apenas uma sombra dos acontecimentos que viriam depois. E quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai dizer: eu vim estabelecer o tempo do jubileu. Amém? Entenda que esse ano aceitável, essa figura do ano aceitável, a referência do ano do jubileu descrito em Levíticos capítulo 5, era um propósito maior estabelecido por Deus, meio que para equilibrar o sistema econômico e social do povo. Se estava todo mundo meio que em desigualdade, no ano do jubileu, ou seja, de 50 em 50 anos, eles equilibravam e havia uma justiça meio que nivelada, uma justiça meio que igualitária, social no meio de Israel. A intenção de Deus sempre foi com que o povo tivesse mais ou menos que a vida igual, que todos vivessem uma justiça plena. Por isso então a necessidade de se praticar um ano em que todos vão perdoar todos, meio que como se fosse meio que de forma coercitiva, mas isso tinha que acontecer. Jesus ele vai usar esse termo para dizer o jubileu, a época em que todos os escravos eram libertos, chegou, é agora, o ano aceitável. E o texto de Lucas vai dizer: eu vim promulgar a época da graça. O quê? Que vontade vocês estão? O quê, irmãos? Época da graça. Alguém já ouviu falar em época da graça? Já ou não? Constantemente nós ouvimos falar isso. Vivemos a época da graça. Aumente só um pouquinho o microfone, mas bem pouquinho mesmo. Eu estou tendo que pôr o microfone perto, e quando põe o microfone perto, eles param de entender, porque fica meio ruim. Já ouvi muito pastor falar em época da graça. O que é época da graça? Ano aceitável, época da graça, é o princípio do jubileu descrito em Levítico 25. É o escravo sendo livre, é o perdão sendo dado indistintamente para as pessoas, é as dívidas sendo, vamos lá irmãos, reaja aí, é as dívidas sendo quitadas. E quando é que aconteceu isso? Com a morte de Jesus na cruz, querido, isso está contido entre dois extremos, entre o extremo da primeira vinda de Jesus, para proclamar o seu reino, entre a volta de Jesus, para confirmar o seu reino. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, nós temos a época da graça. Por que a época da graça? Por que graça? O que é graça? Quando fala graça, o que você entende? Não, fala em português. O que é graça? O que você entende quando fala graça? De graça. Vamos no shopping, de graça. Opa, não vou pagar nada. Ó, eu trouxe aqui para você essa comida, de graça, não precisa pagar. Então, época da graça não tem a ver com o nosso esforço. Vou falar de novo, não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com a nossa santidade, porque eu sou santo, eu sou devoto. Tem a ver com o esforço dele.
Tem a ver com o desejo dele, com a vontade dele. Não somos nós quem fazemos nada, é ele quem faz. Nós estamos na condição de receber, de ter, de alcançar. Amém? Está entendendo, querido? Isso é época da graça, que está contido nesses dois extremos. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar no nosso coração é: vamos lá, vocês precisam cumprir o mandamento que foi deixado, de não dever nada para ninguém, apenas o amor, compartilhar o amor. Mas vocês precisam discernir o tempo. E qual é o tempo? Meu Deus, e qual é o tempo, irmãos? O que é que nós temos que fazer no tempo da graça? O que é que nós temos que fazer nesta época do qual o Senhor Jesus veio estabelecer? O que é promulgar? Dar efetividade a uma lei. Vamos lá, agora a lei é que todo mundo vai ter uma casa. Os deputados legislaram a respeito disso. Vai lá, a autoridade, o presidente, a figura do ministro, o que tem o poder executivo, e vai colocar a lei em funcionamento. Vamos promulgar, vamos sancionar esta lei, vamos dar efetividade a ela. Jesus veio dar efetividade a um novo tempo. Isso é tão profético, querido, que depois dos dias de Jesus, atualmente não há mais esta cerimônia de 50 em 50 anos, no meio da tradição judaica, de perdoar uns aos outros, de dar. Alguém vai dizer, sim, mas é porque isso era uma lei cultural para a época. Querido, aquilo era uma sombra. O que nós precisamos entender é que Jesus veio dar efetividade a esse tempo de jubileu, efetividade a esse tempo, esse novo tempo de perdão. Então, dentro da época da graça, Paulo está dizendo: vocês vão fazer valer a pena daquilo que foi estabelecido por Jesus. Vocês vão discernir o tempo que vocês vivem e vão agir de acordo com a expectativa de Deus. Quando eu leio isso, quando eu observo isso, eu me lembro do que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 6,14, que ele vai dizer: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, mas estáis debaixo da graça. Nós vivemos a época da graça. E a questão é, irmãos, como nós temos discernido o tempo em que nós vivemos, a época da graça? Como nós temos discernido as estações do qual o Senhor Deus tem trabalhado? A gente precisa entender que aquilo é a nosso favor. Como é que nós temos reagido ao tempo que Deus tem desejado estabelecer sobre nós? A nossa conduta nesta época de libertação. Época da graça é época de perdão. Por isso vocês vão dever o amor sempre. Mas eu não fiz nada, mas eu estou te perdoando porque eu devo o amor para você. Amém? Como nós estamos reagindo a esse período do qual o Senhor Jesus promulgou sobre nós? Paulo está chamando a atenção para algo muito sério. Paulo está dizendo: discirna o tempo. Irmãos, há um grande perigo em nosso meio, que é esse: o perigo de nós não conseguirmos entender o que é que o Senhor espera de nós, de nós não compreendermos o que é que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. É muito comum hoje ver pessoas se movendo num evangelho do qual elas não entendem. E ele está chamando a atenção: vamos discernir o tempo, vamos discernir as épocas, vamos discernir as estações, vamos analisar e ver o que é que Deus está
esperando de nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: e nós, como cooperadores de Deus, repare que ele vai nos colocar numa condição de cooperadores de Deus. E por que cooperadores de Deus? Deus amou o mundo, e agora ele nos coloca numa condição de cooperadores desse ministério dele. O ministério de amar a humanidade é o ministério de Deus, e nós somos chamados para auxiliá-lo no ministério que é dele, de amar o próximo. Isso não é tremendo? Então nós somos chamados para ser cooperadores de Deus na única coisa que ele sabe fazer, que é amar a criatura que ele fez, que é o homem. Ele vai dizer: dentro desta plataforma vos exorto não acolher a graça de Deus de forma inútil. E o que seria ser acolher a forma de Deus, acolher a graça de Deus de forma inútil? Como é que você deixa a graça inútil? Quando você tira o real propósito dela, que é tirar o princípio dela ser graça. O princípio de nós recebermos a graça é porque ela é graça. E se a graça não for de graça, ela não serve para nós. Por que eu estou aqui buscando a Deus? Por causa da época da graça. Porque se eu tivesse que pagar por ela, então eu não precisava dela, eu teria um outro meio, um modo meu. Tornar a graça inútil é tirar o princípio, a essência, a cerne dela, que é dar ao homem aquilo que ele não poderia ter, gratuitamente. E aqui nós começamos a nos perder, querido. Por não entender e discernir a vontade de Deus, a gente começa a tornar a graça inútil, quando a gente passa a cobrar por ela. E se tem uma coisa que nós temos feito muito hoje, é cobrar pela graça. Já vai o pastor falar mal de quem cobra para ir num show gospel? Eu poderia falar disso. Já vai o pastor falar dos pastores mercenários que cobram para pregar o evangelho? Poderia falar disso, mas o Espírito Santo quer falar de você. Nós, às vezes percebendo, ou às vezes fingindo que não percebemos, tentamos barganhar com a graça. Quando achamos que eu não preciso amar todos. Tem gente aqui dentro da igreja que tem uma facilidade para não gostar dos outros, você não tem ideia disso. Eu não fui com a tua cara, por isso eu não gosto de você. Nós aqui, os humanos, com facilidade, querido, nós tornamos a graça inútil quando nós colocamos o nosso posicionamento, quando nós colocamos o que nós pensamos. Não tornar a graça inútil é entender que tudo o que Deus dirigir, tudo o que Deus propor, eu preciso aceitar de forma radical, extrema, instantânea, porque aquilo é o melhor para mim. E quantas vezes o Senhor propôs algo, mas nós não nos convencemos daquilo, e por isso a gente paga um preço muito maior. Pagamos o preço da desobediência quando não queremos desobedecer o que Ele tem dirigido. E a gente vai pagando muitos preços: o preço da soberba, o preço da maldade, do ódio, do rancor, da mágoa, e por aí vai. Então a chamada dele é: vocês são cooperadores de um amor, por isso vocês não podem tornar a graça inútil, porque ela vai ser inútil se, sendo cooperador desse amor, ao invés de dar, você quiser vender. E quantas das vezes os nossos relacionamentos de amor não são mediados? O sentimento de Deus que amou o mundo, que amou o homem, sem o homem ter nada para dar a ele. E nós nos relacionamos por aquilo que nós podemos dar um ao outro. Esses dias teve um irmão que veio aqui na igreja. A primeira coisa que ele pensou é: vamos gravar a sua música e vamos. Ele não me chamou para orar, ele não me chamou para ler a Bíblia. E a maioria dos que vêm aqui fazem isso. O objetivo é: o que eu posso usar você, o que eu posso ganhar em cima de você. O objetivo não é me ajudar, o objetivo não é te ajudar. As pessoas movidas por um sentimento individualista querem ganhar em cima das outras, querem lucrar em cima das outras. As pessoas às vezes vêm na igreja para lucrarem. Se
eu tiver que vir aqui para me doar apenas, não, eu quero vir aqui para eu sair bem daqui. Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. O que é que Jesus ganhou morrendo por você na cruz? Você ganhou a vida eterna, ele já tinha. O que é que Jesus ganhou na intimidade com você no relacionamento? A única coisa que ele desejou foi ganhar você. Acho que você não crê nisso. Você crê nisso? Senão você reagiria com vontade. E aí? Nós não podemos tornar a graça inútil. Quando você ouve de perdão e não perdoa, você está tornando a graça inútil. Quando você diz, lá no Sermão do Monte está dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo, mas tem uma pessoa que se odeia aqui na igreja, estou tornando a graça inútil. Sabe, querido, isso aqui é tão forte. Quando eu leio isso e eu percebo que isso aqui é completamente referente à minha vida, e o quanto eu preciso permitir que o Espírito Santo tome e mude meu coração, a única coisa que eu tenho que fazer é orar e pedir por misericórdia, porque esse pecador sou eu. Alguém que deveria ser cooperador nesse amor que deve ser compartilhado, mas que por querer a graça só para mim, não consigo compartilhar. A graça de Deus que foi compartilhada com você tem uma finalidade: alcançar outras pessoas. Amém? Vocês não podem tornar a graça inútil, porque vocês são cooperadores do ministério de Jesus. Porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Esse é o momento. Diga agora. Fala isso para quem está ao seu lado. Nós estamos vivendo um momento de transição, irmãos. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo um momento de transição, irmãos. A época da graça é um momento de transição. Eu não quero saber, irmão, se a época da graça vai ter 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Vai ter o tempo que o Senhor Deus achar que tem que ter, irmãos, porque é uma época de transição. É uma época onde os homens vão sair do modo condenado para o modo absolvido. Se isso tem demorado é porque existem mais pessoas para experimentarem essa transição. E a nossa missão é cumprir um ministério que foi dado por Deus, auxiliar, ser cooperador nesse amor de Deus. Nós vivemos a época da graça e a chamada nesta noite é discir nesse tempo, discir nessa época, discir nessa data. E nesta data, nesta época da graça, algo que nós temos que entender, querido, é que os nossos dias são breves. E o salmista, ele vai dizer o seguinte, num dos salmos maravilhosos, que é o Salmo 90, Moisés, ele vai escrever dizendo o seguinte: Senhor, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiro e sábio. O que é contar os nossos dias? O que Moisés estava querendo dizer para Deus nessa oração? Contar os nossos dias. Hoje é dia 9 de setembro. Eu começo a contar os dias, 1, 2, 3, 4. Quando eu chegar no 360 e alguma coisa, é 65 dias, né, que tem um ano, né? Eu chego um ciclo, não é? Acho que não é. Eu não chego um ciclo? Qual é o ciclo que eu chego? Podem falar. O ciclo de um ano. Ele estava dizendo, contar os dias, porque eu quero chegar a um ciclo. É entender cada dia. É ter sabedoria para me comportar em cada etapa da minha vida. E uma coisa que nós precisamos entender, querido, é que esta vida, ela é extremamente volátil, efêmera. Nós não vivemos uma vida eterna, uma vida imortal. Nós vivemos uma vida que é como a neblina descrita em Tiago, que às vezes ela está ali, mas no soprar do vento ela já não está mais.
Em Eclesiastes, de manhã eu ia pedindo para os irmãos abrir a Bíblia, mas como a gente tem aí nosso irmão telão, então a gente vai usando ele para que você não precisa ficar correndo de lá para cá, mas só vai anotando na sua Bíblia para você ler com mais calma em casa, e você vai acompanhando, porque a gente vai dando dinamismo na ministração. Mas o sábio, ele vai dizer o seguinte em Eclesiastes 8:4: afinal os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar. O que você está fazendo, rei? Então aqui nós temos um princípio, que a palavra final, que a palavra de autoridade, que o desejo, que a vontade que vai permanecer é a vontade do rei. Nós temos um rei? Nós temos, eu estou perguntando, alguém aqui está ouvindo? Nós temos elegido para a nossa vida a figura de um comandante, de um rei eterno? Nós temos. Então é a palavra dele que no final irá prevalecer. E ele vai dizer assim: quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e maneira certa de agir. Então você precisa de uma maneira correta, você precisa de uma forma correta para se comportar. Se comportar aonde? Como? Quando? De acordo com a palavra desse rei. Nós temos a plena certeza de que o que nós fazemos hoje é algo plenamente de acordo com o desejo real do coração do eterno Deus. E a gente chega a essa conclusão porque a gente discerniu o tempo, a gente acessou o coração dele e chegou a essa conclusão. Ou eu posso falar uma frase que toca o teu coração: pode ser que o que você está fazendo, querido, não tenha propósito nenhum. Pode ser que o que você esteja fazendo não seja vontade de Deus. Pode ser que aquilo que nós nos movemos não tenha a direção de Deus. Falou: não, você não discerniu a minha vontade, você não discerniu a época da graça, do qual eu estabeleci sobre vocês, homens. A questão não é eu encontrar propósito no que eu faço, a questão é Deus encontrar propósito naquilo que eu faço. Entendeu? Ele tem encontrado propósito naquilo que eu tenho feito para Ele. Por isso nós temos que orar nesta noite e repetir a oração de Moisés e dizer: me ensina a contar os meus dias. Eu não posso viver um dia sequer, um ciclo sequer da minha vida, se o Senhor não estiver me auxiliando e me direcionando naquilo que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, como eu tenho que fazer, quando eu tenho que agir, como, quando e onde. Por isso nós vivemos a graça. Por que nós temos a graça? Porque nós precisamos dela. Tornar a graça inútil é eu agir por conta própria, desconsiderando alguém que vai me auxiliar a contar os meus dias, uma vez que os dias contados para mim são imortais, mas para Ele é eterno. Ele me auxilia a contar algo na minha vida do qual eu não posso. E se tem uma coisa que nós não temos condições de fazer, querido, é ter a plena convicção, plena certeza de que o que nós estamos fazendo é realmente o propósito de Deus, a menos que o Espírito Santo confirme isso em nosso coração. Amém? Porque como homem, nós somos levados por ondas de pessimismo, ou por ondas, sei lá, ondas positivas, ondas agradáveis. Está dando certo, ou é coisa boa. Se está dando errado, não é coisa boa. Mas o Espírito Santo nos convence, querido, de uma forma irracional, mediando paz em nosso coração, independentemente do cenário em que nós vivemos. Por exemplo, eu estou falando de alguém que adorava a Deus, dizendo que estava dando tudo certo na vida dele dentro da cova de um leão. Eu estou falando de alguém que adorava a Deus, dizendo que tudo estava dando certo na vida dele, depois de ter apanhado o dia inteiro e estar preso na companhia do seu amigo Silas. Estou falando de Paulo.
Eu estou falando de um homem que dizia que Deus tinha um grande plano na vida dele, faria dele um pai de uma grande nação com quase 100 anos de idade, não tendo filhos. Então a história dos heróis da fé não vai falar de realidade humana, mas de uma outra realidade celestial, do qual esses homens tiveram acesso, compreenderam e discerniram. Eram considerados malucos e doidos pelos homens da sua época, porque eles discerniam que os outros não tinham acesso, que era um conhecimento celestial, era um desejo do coração de Deus, e a graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos dá a condição de entendermos e discernirmos isso. Amém? Isso é profundo. O sábio vai continuar dizendo: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Então uma hora você responde de uma forma, outra hora você responde de outra. Não há uma regra, não há uma receita de bolo que a gente dá Ctrl+V, Ctrl+C e sai colando isso em alta escala. Isso é uma coisa que eu não suporto. São sistemas, são as estratégias que as pessoas estão tentando, digamos que, formalizar na igreja do Senhor. Parece que toda igreja tem que ter célula. Nem toda igreja tem que ter célula. Parece que toda igreja tem que ter encontro para casais. Parece que toda igreja tem que ter conferência para jovens. Ou seja, se está dando certo, se é a onda, todo mundo, Ctrl+V, Ctrl+C, vamos fazendo igual. Não há uma receita de bolo para aplicar no indivíduo tão complexo como o ser humano. Essa complexidade foi dada só por Deus. Por quê? Porque só Ele tem a capacidade de nos entender. Só Ele tem a capacidade de discernir o nosso coração. Por isso a chamada é para nós discernirmos o pensamento dEle referente a nós. E a gente não faz isso rápido, de uma hora para outra, lendo um livro, lendo um artigo científico. É necessário comunhão entre nós. É necessário intimidade com Ele, relacionamento que passa por nós chegando até Ele. A vida é mais ou menos assim, filho. Ela exige uma atitude adequada em cada momento. Então você precisa analisar. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano faz ele se precipitar. Então nós já não estamos agindo porque eu discerni a vontade de Deus, eu estou fazendo aquilo na vontade de Deus. Eu estou me precipitando por causa de uma necessidade. E por vezes, querido, a gente fecha negócio, desfaz negócio, a gente entra, a gente sai, a gente começa relacionamento, termina relacionamento, e nada do que a gente faz é discernindo a vontade de Deus. A gente só faz as coisas por necessidade. Você saiu da igreja por quê? Porque você brigou com alguém. Você saiu da igreja por quê? Porque você estava chateado com alguém. Você acabou o relacionamento por quê? É porque não deu certo. Não tava... É hora de nós, de forma sensível, ouvirmos a voz do Espírito, falando ao nosso coração com clareza. Porque Deus, Ele se revela a nós de uma forma muito clara. Grava isso, tremendo isso, né? Não é? Deus revela o seu desejo a nós de uma forma muito clara. Grava isso. Deus revela o seu desejo a nós de uma forma muito clara. Ele não vai ser confuso. Machado, me perdoa aí, eu errei o cálculo aqui. Não é isso que eu tinha para você, não. São muitas vozes. Sabe, querido, pode ser que em meio a muitas vozes nós não estamos encontrando a voz sensível do Espírito ministrando a nós. E Ele está nos chamando para fazer como Ele fez com Abraão. Abraão, sai para fora, olhe para as estrelas. Vamos discernir as épocas. O Senhor quer nos mostrar os tempos, as estações. Ele quer nos mostrar, dar efetividade ao nosso coração naquilo que Ele quer fazer em nosso interior. Deus, Ele sempre trabalhou com a percepção. Ele manda Moisés, ele faz isso, ele manda Moisés mostrar os sinais para o povo no Egito. Ele manda Abraão olhar as estrelas. Ele manda Abraão tentar contar, né, a areia do mar. Ele manda Gideão ver o sinal que ele estava mostrando. Ele manda o povo de Israel ir e sondar Canaã. Ele trabalha com a percepção. Ele nos mostra, Ele nos faz sentir. E sabe, querido, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
Isso é uma chamada, querido, para que a paz de Deus, o propósito de Deus se estabeleça em nosso coração com tanta verdade, onde a dúvida, o medo e todos os sentimentos de oposição ao coração humano serão destronados, destruídos, esmagados. Não haverá espaço para dúvida quando nós tivermos total certeza. O nome disso é fé. Mesmo que no olhar e no imaginário humano não exista de forma física, mas se trata de uma certeza em nosso interior. E quando nós então nos deparamos com a realidade que o sábio está falando, com a humildade em Moisés dizer: eu sou alguém que tem uma vida muito frágil. Davi vai dizer: quem sou eu? O filho de Adão, o filho do pó, o filho da terra, para que o Senhor me visite. É reconhecer a época da graça, que eu preciso do propósito dele, que eu quero alinhar a minha agenda com a agenda dele, que eu quero alinhar o meu coração com o coração dele. E a partir do momento que eu estou vivendo fora desse alinhamento, quem está perdendo sou eu, porque a palavra que vai permanecer é a palavra do rei. Eu não sou o rei, ele é o rei. É a palavra dele quem vai prevalecer sobre a minha. E ele continua dizendo: considerando que ninguém considerando que ninguém consegue conhecer, ninguém conhece o futuro. Quem poderá o que vai acontecer? Quem poderá dizer o que vai acontecer amanhã? Ninguém controla o vento, ninguém domina o próprio espírito, tampouco poder sobre o dia da sua morte. E para evitar lutas e guerras, nem mesmo malignidade e riqueza que deixam impunes os seus adeptos. Irmãos, a gente não controla nada. Nós não conseguimos controlar nem mesmo a nossa própria língua, o nosso próprio espírito. O que dirá controlar o dia de amanhã? Por isso a chamada é discernir o tempo. E o tempo é época da graça. E o tempo é agora. E o nosso maior desafio é esse: viver o hoje. Eu não mandei você falar para quem está ao seu lado agora? Falei? Você não disse para quem está ao seu lado agora? É isso que eu estou dizendo. Porque o maior desafio nosso hoje é esse: viver o hoje, o agora. As pessoas estão cada vez mais vivendo, as pessoas estão cada vez mais se esquecendo de viver o hoje. Ou elas vivem a ansiedade do amanhã, ou elas vivem o remorso de ontem. Você vive se lamentando que você não fez ontem, ou vive tão ansioso por algo que você não sabe nem se vai acontecer. E ele está dizendo: hoje. Se hoje vocês ouvirem, é isso que a Bíblia diz. Se hoje vocês se arrependerem, a promessa de visitação dele está condicionada a nós termos uma reação agora. A época da graça é o tempo chamado hoje. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de nós discernirmos onde, como e quando o Senhor quer fazer algo em nós, trabalhar em nós. Amém, queridos? Nós vamos orar nessa noite. E a oração que eu quero fazer para a minha vida, eu desejo que você anseie para vocês também, é isso. É que você ore e acesse a plenitude do Espírito Santo para a tua vida. E que você possa descobrir o que é que o Senhor tem para você, discernir o tempo que Ele tem para você. O Espírito Santo nos dá acesso ao coração do Pai, para nós descobrirmos intenções que pertencem apenas aos filhos. O Espírito Santo quer fazer isso em nós, nos dar acesso ao coração do Pai, para nós descobrirmos desejos e intenções do coração dele que pertencem apenas aos filhos, não pertence a quem não é filho. Isso é discernir o tempo dele para nós. Isso é discernir, ver como é que o céu está se movendo, qual é a música tocada no coração de Deus, o que é que Ele está ministrando em nosso coração. Amém? Sabe quando toca aquela música que você gosta, você é influenciado por ela. Meu filho gosta muito de ouvir aquela canção Ficará Sós, que a gente tem aí, que eu gravei lá o acústico. E aí quase toda manhã que acorda, ele acorda meio chorando, para acalmar ele, coloca a música e ele para de chorar. Pode perguntar para a Juliana isso. A Silvana, que está às vezes em casa, ela faz isso também. Querido, se
o Espírito Santo vai testificar que verdadeiramente nós somos filhos. Quando tocar o desejo no coração de Deus, nós vamos discernir essa voz, essa música, e nós seremos atraídos por ela. Nós somos atraídos por aquilo que tem grande significado para nós. Cor preferida, música preferida, comida preferida, pessoas preferidas, lugares preferidos, particularidades nos atraem. A maior particularidade que nós podemos ter com Deus é permitir que o Espírito Santo testifique em nosso coração que nós somos filhos. Para quando Ele desejar algo, nós sermos atraídos por aquele desejo dEle, não querer mais o desejo humano, porque agora o desejo é dEle. Aleluia, quem crê nisso? Há um movimento no céu. Há um movimento no céu, irmão. E o nosso ministério hoje é compreender isso. Há um movimento. Algo está acontecendo nessa época da graça. E o nosso chamado é: compreenda isso que está acontecendo no céu. Isaías está vendo anjos, Isaías está vendo serafins, querubins, e ele está acompanhando aquele movimento no céu. E quando ele ouve uma intenção no coração de Deus, ele dá um grito dizendo: eu estou aqui, me envia. A resposta não é de Deus, a resposta é nossa. E a resposta é essa: compreender o movimento do céu e nos lançar nesse desejo de Deus, nos lançarmos nesse propósito de Deus, ter plena certeza que nós estamos discernindo o tempo e fazendo o que Deus espera. Lembra quando você era adolescente? Faz tanto tempo isso que você nem lembra, né, irmão? Tem gente que é adolescente. Lembra quando você era adolescente? Você não ia no culto dos adolescentes? Credo, irmãos, não tinha? Qual era o versículo que lia lá para nós? Essa aqui é crente mesmo, fervorosa. Essa aí. Vai, fala. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venham os dias maus e você... Qual o quê? A irmã vai recorrer aos universitários, né? Ao qual você diga: minha alma não tem prazer neles, alguma coisa assim, né? Não teve prazer neles, não teve satisfação. Então, há uma chamada. Você vai se lembrar do Senhor no dia da sua mocidade. Já parou para prestar atenção que a gente nunca lê isso como se fosse para nós? A gente lê isso sempre como se fosse para quem? Para as crianças. Vem cá, filho, o que está escrito aqui? Tá vendo? Tem que ir para a igreja sem vergonha. A possibilidade, querido, que Deus esteja querendo dizer isso para nós, ela é quase que total. Se comparado que Ele diz que nós temos que ser como o quê? Criança. E que Ele é um Deus eterno. E que se os nossos dias são breves, perto dEle nós não somos nada. Ele está querendo dizer: aproveita o teu agora e lembra do Senhor. Lembra do seu Criador. Essa chamada é a chamada para Pedro, lá em João 21. Em João 21, Pedro está meio que disperso, cuidando de peixe, desligado. Jesus fala: você me ama? Amo, amo, amo. Aí fica aquele, sabe, aquele entreveiro ali, aquele negócio chato. Sabe quando o negócio fica chato? Toda hora perguntando a mesma coisa. E Jesus vai dizer para ele assim, ó: a verdade é o seguinte: hoje você estende a mão, você coloca a roupa que você quer, e você usa as suas perninhas e vai para onde você quer. João 21 fala isso. Só que vai chegar um dia que você não vai conseguir se vestir, alguém vai te vestir. Você não vai ter controle sobre a tua vida, vai te levar para onde você não quer ir. E aí? Jesus estava querendo te dizer: Pedro, você não vai ter assim um final muito com chave de ouro. Você vai ser um mártir, você vai ser perseguido, e você já vai estar velho, você nem sequer vai conseguir se defender. Mas agora, meu camarada, você está na flor da idade. Você tem 30 e poucos anos. Jesus não estava falando de faixa etária, de idade. Jesus estava falando de tempo. Jesus estava falando de discernir a época da graça. Jesus estava dizendo: eu quero que você faça algo agora. Olhe para mim. Jesus não vai te cobrar daquilo que você pode fazer amanhã. Jesus não vai te cobrar daquilo que você fez ontem. Ele é misericórdia. Mas Ele cobra no teu coração o que você pode fazer agora.
Ele cobre no teu coração que você deve se posicionar agora. Partindo da premissa que ele está dizendo que nós temos que amar para cumprir o mandamento, viver a época da graça é condicionar as pessoas à graça que nós recebemos. Quinta-feira foi ministrado aqui na igreja: não deixe para amanhã o ID que você deve cumprir hoje. E como é que nós nos comportamos ouvindo isso, irmãos? Sabendo que os nossos dias são cada vez mais reduzidos e abreviados, e que o tempo da mocidade é o tempo agora, chamado agora. Sabe, querido, nós prolongamos, nós procrastinamos, deixamos para amanhã aquilo que o Senhor Jesus está nos mostrando, e nós deveríamos ter sensibilidade de dizer: se eu estou discernindo o tempo, eu quero fazer isso agora. Eu não sei o que é que o Senhor Jesus tem cobrado você nos últimos dias. Com toda a sinceridade, querido, a probabilidade de eu saber o que está no teu coração é zero. Provavelmente referente a mim é a mesma coisa para você. Por isso eu não estou aqui como seu juiz, nem da minha própria vida. Mas se tem uma coisa que o Senhor Jesus tem me cobrado para falar com você, da mesma liberdade que Ele tem falado ao meu coração, é isso. Querido, eu não sei o que é o que o Senhor Jesus tem te cobrado, mas Ele sabe o que é que Ele tem cobrado do seu coração. E se você sabe que Ele tem ciência, que Ele sabe o que é que Ele tem esperado de você, você não precisa de uma resposta para mim, você não precisa de uma satisfação para mim, porque não sou eu quem tem te cobrado. Você não precisa de uma justificativa para mim, mas você precisa de uma boa justificativa para Ele. E aí eu não sei, querido, se Ele vai aceitar a minha e a tua justificativa. Por isso a questão aqui é entender o propósito dEle para a minha vida, discernir a vontade dEle para a minha vida, aproveitar agora o tempo que se chama, muito bem, o tempo que se chama hoje. Às vezes a gente lê as cartas de Paulo e às vezes a gente parece que quer interpretar meio que errado, né, irmãos? E se tem uma coisa que o pessoal costuma interpretar muito errado, é quando Paulo ele a respeito de casamento: bom que os jovens não se casem. Aí fica todo mundo: é para casar ou não é para casar? Irmãos, Paulo não estava falando que não é para casar, pelo contrário, ele vai dizer para Timóteo que falsas religiões tentam privar os homens de coisas boas que Deus deu aos seus filhos, dentre elas o casamento. Então não há discrepância no que Paulo está dizendo. O que o Paulo estava querendo dizer é que tempos difíceis viriam, e ele queria que a reação e o comportamento daquelas pessoas que passariam por aqueles tempos difíceis fossem da melhor forma adequada para passar por aqueles momentos. Suponhamos que você vai ser perseguido, ok? É melhor você ser perseguido sozinho ou na companhia dos seus filhos? Corre filho, a gente está sendo perseguido. É melhor não ter filho. Era disso que ele estava querendo dizer. Discernir o tempo e ver como é que eu vou me comportar nele, de acordo com o que Deus está prevendo que vai acontecer, porque a ordenança é dele. Sabe, querido, às vezes a gente toma decisões na nossa vida que nos prejudica radicalmente a nossa vida espiritual, porque Jesus propunha algo e eu propus outra coisa. Uma pessoa falou para mim: pastor, eu tive uma alta oportunidade financeira para mim, eu fui atrás dela, eu acabei com o meu casamento, eu acabei com a minha vida espiritual, porque Deus tinha planejado algo para mim, mas eu fui atrás de algo que não estava em acordo nenhum com o que Deus tinha para mim, o que nem minha família tinha para mim. Nós somos seduzidos, queridos. Tem uma coisa que Satanás é expert em fazer, é nos seduzir com coisas desse mundo. Eu não estou querendo dizer para você, querido, que Satanás vai nos seduzir com aquilo que vem de Deus. Ele não tem essa capacidade. Se nós discernirmos a vontade de Deus, nós vamos ver que a vontade de Deus é extremamente sedutora para nós também, acima da sedução supostamente dada por Satanás, porque a dele é contaminada, a de Cristo é pura, santa. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que discernir o tempo de Deus é não permitir que o meu coração humano se mova em nada daquilo que vai comprometer o que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Amém?
E é isso que o Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 29. Lê aí, ó. Irmãos, o desejo é vos fazer entender é que o tempo, de novo ele vai dizer tempo, se abrevia. Ó, tá indo mais rápido. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivem como se não tivesse esposa. Paulo não estava mandando os casais não fazerem sexo. Paulo não estava mandando eles viverem como inimigos, separados. Ó, Paulo está falando de divórcio. Não está falando disso, de frieza conjugal. Não, o que ele está falando então? Continua que você vai entender. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Paulo não estava dizendo que a gente não tem que chorar com os que choram. Continua. Aqueles que estão alegres, como se não tivessem alcançado felicidade. Paulo não estava dizendo que a gente não pode desfrutar de felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se não possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente desse mundo está se transformando. Que isso, cara? A forma presente desse mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar a assuntos do Senhor. E como mais poderá agradar o Senhor? Então o que ele está dizendo a gente, eu não estou falando nada de casamento, proibindo ou liberando o casamento. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que você experimentar nessa vida, quer sejam coisas boas, e quer algo melhor do que comprar. Ó, eles não gostam de comprar. Não é bom comprar? Vocês não devem estar comprando nos últimos dias. Comprei uma casa. É bom? Quer algo melhor do que casar? Nós temos casados infelizes e solteiros que não sabem o que é ser casado. Pelo menos os casados reajam. Tem coisa melhor do que casar? Eu ouvi um sim aí, irmãos. Meu Deus. Vamos atender esse irmão aí. Meu Deus, deu medo agora. Estamos falando de coisas boas. Então ele vai dizer assim: quer coisas boas, quer coisas ruins, você pode desfrutar disso, mas não põe o coração nisso, porque nós vivemos uma época, a era da graça. Era do quê? Era do quê? Eu sei que é graça. A era do quê? Transição. Era de transformação. E tudo que você vive hoje, quer seja bom, quer seja ruim, será transformado numa excelência plena, incalculável, jamais pensada, sonhada e até pedida por nós. Você crê nisso de verdade? Então por mais que seja bom, o teu coração não está nisso que é bom, porque você sabe que o melhor ainda está por vir. É nisso que ele está dizendo. Sabe, querido, e por vezes, por não discernir esse tempo de transição que a gente vive, sabe, a gente acaba caindo nesta cilada, irmãos, e meio que a gente aplica exageradamente o nosso coração em determinados assuntos que são transitórios, né? A gente aplica muito o nosso coração em algo que é transitório, e aquilo que é eterno a gente acaba colocando em segundo plano. Olha para mim aqui, me perdoe falar isso, se isso magoar o teu coração, não sou eu quem está fazendo, é o Espírito Santo. Mas se você está colocando o teu coração naquilo que é transitório, acima daquilo que é eterno, você não está discernindo o tempo de Deus. Eu também, nossa. Se nós queremos discernir esse tempo, entender a vontade, o propósito dele, nós teremos muitas oportunidades na vida. Tem gente aqui que vai ter a oportunidade de ficar muito rico, eu creio. Só alguns que falam amém, né? Os irmãos não estão crendo não, né? Vamos lá, fala amém com vontade. Está na hora de você ficar rico também, viu, irmão? Chega de ser pobre, viu? Vou profetizar de novo, hein? Tem irmão aqui que vai ficar muito rico em nome de Jesus. Tem irmão que vai ficar muito pobre. Não, aí não, pastor, Deus me livre. Essa é a questão, irmãos. Esta é a questão. É o entender que o propósito é dele.
E é Ele quem vai determinar as coisas. Olha Deus. É Ele quem vai dirigir as coisas. E eu não vou viver nesse modo frenético. A pastora colocou um texto hoje bonito do Rubem Alves. Tem alguém que tem um Facebook aí? Que tem internet? Rubens Alves. O sucesso. A moda é o sucesso. Um famoso conferencista anuncia com letras enormes: o seu lugar é o pódio. Imaginemos que seja. Então vamos imaginar que o seu lugar seja o pódio, tá? Nos Jogos Olímpicos, corrida de 100 metros rasos, suponhamos que o seu lugar seja o pódio nos Jogos Olímpicos, nos 100 metros rasos. 100 metros rasos é a corrida que o Bolt é campeão lá. Ele é campeão dos 50 e dos 100, tá? Você vai competir com o Bolt. Vamos lá. Aí ele diz para todos: o seu lugar é o pódio. Os corredores disparam, pá! Só um deles arrebenta a fita. Nas Olimpíadas são pouquíssimos os que vão para o pódio. Isso vale para a vida inteira. Então alguma coisa está errada. O mais provável é que o dito conferencista esteja mentindo para manter-se no pódio às custas da credulidade das pessoas. Quem acredita que o seu lugar é o pódio está sempre estressado, competindo, tentando passar na frente. Quem não tem pretensões ao pódio vive uma vida mais alegre. Não é preciso chegar na frente, mas há uma seita que anuncia como palavra de Deus: você está destinado ao sucesso. Não sei de onde eles descobriram isso. Pelo menos o Deus cristão não promete sucesso para ninguém. Isso aqui é um filósofo, teólogo, pastor, que não era muito famoso no nosso meio por causa desse tipo de citação. Mas parece muito com o que Paulo está falando, né? Mas não... Você acredita que já falaram isso várias vezes para mim? Meu, você quer fazer a tua igreja crescer e atrair empresários? Você tem que mudar o teu carro, compra outro carro. Você não tem um carro velho, quem acredita no pastor que tem carro velho? O pastor falou para mim outro dia: você precisa de um carrão. Compra uma Tucson. Eu falei: não tem dinheiro para comprar Tucson. Eu falei: compra financiado. Ah, entendeu? Aí paga lá R$700 por mês, aí os empresários vão na tua igreja. Por quê? Porque as pessoas precisam ver que você está bem. Como é que você vai falar para as pessoas estar bem se você não estiver bem? Eu falei: mas eu estou bem. Com esse carro aí? Eu estou. Eu falei: vixe. Pois é, amigo meu. Ele estava falando naturalmente porque ele fala que é meu amigo. Você não discutiu com ele? Não dá para discutir, irmãos. Porque ele não sabe o que é estar bem. Nós não discernimos o tempo de Deus. E por não discernirmos o tempo de Deus, Paulo está dizendo: cara, uma hora você vai estar muito alegre, uma hora você vai estar muito feliz, uma hora você vai estar com um carrão, outra hora você vai estar dentro de carroça. Quer como você viva, saiba que você está vivendo um período transitório. E você tem que discernir isso para viver o propósito de Deus para a tua vida. Porque senão, de repente, você vai estar passando numa pior e vai achar que aquilo não é propósito de Deus. E se for propósito de Deus você estar na cova dos leões? Aí está amarrado. E se for propósito de Deus você apanhar na cadeia como Paulo e Silas? Ah, está amarrado. E se for propósito de Deus você morrer como Pedro crucificado? Ah, está amarrado. Não é, está amarrado. Você vai amarrar Deus? Não é? Será que nós não estamos tentando amarrar Deus? Amém, queridos? A questão aqui é discernir o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não gosto de fazer isso muito não, porque é meio brega, mas vira para quem está ao teu lado e fala para ela: a gente precisa discernir a vontade dele para nós. Dá uma cutucada no irmão que está ao teu lado e diga para ele: nós precisamos discernir a vontade e o tempo dele para nós. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde cada vez mais a expectativa de Deus, a expectativa da terra está se alinhando com a expectativa do céu. Sabe aquele texto de Apocalipse, noiva e noivo dizendo vem? O nome disso é um alinhamento. É o Espírito Santo fazendo com que a igreja acesse o coração de Deus para descobrir as coisas que o papai, as intenções que o nosso papai tem preparado para os filhos, e nós somos os filhos. Aleluia. Então você aí, ó,
você vai estar subordinado ao ministério. Então eu vou, quer casado, quer solteiro, quer rindo, quer chorando, eu vou. Jovem, você precisa se subordinar a lembrar do Senhor. Tua vida é muito breve. Viva a época da graça e deixa Ele dirigir os seus passos. Você tem um texto que me arrebata. É quando Asaf vai dizer: os meus dias estão em suas mãos. Amém? Que nós nesta noite possamos orar e falar: Deus, eu quero discernir o teu tempo para a minha vida. Eu quero viver a tua vontade, entender as épocas, as datas, as estações, o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Um homem profano, impune, irracional, imoral, cruel como Paulo, perseguidor de crianças e mulheres, cai do cavalo e todas as suas convicções vão ao chão. E a única coisa que ele fala: Senhor, ele já começa a reconhecer aquele que tinha derrubado as convicções dele, que era Jesus. E o que o Senhor espera de mim? Eu quero te usar muito. De perseguidor agora você vai ser perseguido. Por vezes você vai discernir a vontade de Deus e todas as suas convicções vão cair por terra, e uma nova realidade será impressa no seu coração, para que você cumpra a vontade dele, não mais a sua, porque a dele é melhor que a nossa. Aleluia! Quantos creem nisso em nome de Jesus? Paulo vai continuar dizendo, irmãos, só que desta vez para os irmãos da igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim, ó, veja aí, capítulo 5, versículo 15: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Por quê? Por quê? Por quê? Os dias são bons ou os dias são maus? Os dias são bons ou são maus? Repare como os dias são maus. Quem está feliz por acordar amanhã às 5 horas da manhã para ir trabalhar? Às 4, pior ainda. Tem felicidade nisso, irmãos? Vamos ser sinceros, irmãos. Gosto uma ova? Eu odeio. Pegar o ônibus para ficar 3 horas com cheio de sovaco no teu nariz para ir trabalhar. É bom isso? Gostoso? É uma brincadeira que eu estou fazendo com você, mas eu estava analisando. Semana passada aqui, foi ministrado uma palavra aqui, irmãos, e não houve nenhuma técnica minha para fazer isso. Pelo contrário, eu me sensibilizei com o momento que estava acontecendo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Mas chegou um momento do culto aqui que a gente começou a falar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu percebi que muitas pessoas começaram a chorar. E depois eu estava conversando com a Juliana, sabe quando você é ministrado em 2 minutos? Eu falei: engraçado, né? O povo começou a chorar quando começou a falar da volta de Jesus. Ela foi ministrando daqui da igreja até em casa ali. E como eu fui ministrado com aquilo? Eu falei: sabe por que as pessoas choram? Porque os dias são maus. Repara que a gente tem que lidar só com coisas ruins. Por mais que você seja uma pessoa legal, educada, bem informada, bem, estudada, por mais que você se dedique, se esforce, você tem que lidar com ódio todo dia, com raiva todo dia, com problema todo dia, com maldade todo dia, com injustiça. Não tem que lidar com injustiça? E por aí vai. Todas as coisas ruins aí que são evidentes na figura do ser humano. Aí quando você fala que vai chegar um tempo onde um rei justo vai governar, e ele vai estabelecer um reinado do quê? De jubileu, onde os escravos vão ser como senhores, onde todos vão ser iguais, onde os pecadores vão ser perdoados. O
caminho vai ser santo, e a Bíblia fala que por o caminho ser santo, até o que anda manco vai conseguir passar por ele. Ou seja, Isaías fala isso, ou seja, plena justiça. Aí a gente se emociona mesmo. Por que a gente se emociona? Porque vai ser um tempo de paz. Eu quero logo que esse tempo aconteça. Mas qual é a nossa realidade hoje? Época da graça. É viver a expectativa. Olha que dificuldade nós temos. Viver a expectativa desse reino de paz, onde todos vão viver extremamente bem. Imagina alguém vivendo bem hoje. Todos vão viver bem, acima de qualquer pessoa que vive bem hoje. Amém? Imagina isso, todos. Não vai ter desigualdade. Só que olha a nossa realidade. Viver essa expectativa, só que na época da graça. Qual é a época da graça? Transição. E na época de transição, o chamado é: cumpra as leis. E qual é a lei? Amar. Espalhar a graça sobre todos. É um desafio? É um desafio. E por que nós não temos capacidade de viver isso como homem? Porque o homem não consegue pensar assim. Graças a Deus o profeta Joel profetizou no capítulo 2, versículo 2, que ele derramaria o Espírito Santo dele. E semana passada nós não falamos aqui sobre o Espírito Santo. E ele é essa forma motriz. Ele é essa forma, ele é essa matriz, essa sabe, isso que nos dá, que baliza a nossa vida, que nos dirige, que nos conduz, que nos dá o exemplo, que fala, faz isso, faz aquilo outro. Ele nos guia para agir assim. Olhe para mim, não tente discernir o Senhor Jesus na carne. Não tente discernir a palavra de Deus no pecado. Não tente discernir os tempos, os propósitos, as datas de Deus de forma humana. Se tranca na tua oração. Como um pecador, recorra à graça. Recorra ao Espírito Santo. Vai ter um pecador ali que vai estar recebendo o propósito de Deus. E quando você sair do seu quarto, não importa se você tem que caminhar no deserto. Nesse deserto vai ter água na rocha. Nesse deserto vai ter sapatos durando muito tempo. Nesse deserto vai ter coluna de fogo te aquecendo no frio e coluna de nuvem te esfriando no calor. Vai ter maná. Vai ter alguém dizendo: continue peregrinando, porque a tua morada é eterna, no lugar que eu preparei para estar junto com você. Amém. Essa é a nossa chamada nesta noite. Discernir o tempo de Deus para a nossa vida, porque os dias são maus. Amém. Você sai de um culto, querido, você já se depara com muita maldade. Às vezes não precisa nem sair do culto, né? Não é? É uma época de transição, a época da graça, do qual a gente aceita esse perdão, aceita esta liberdade. Amém? E é tão interessante porque vocês leram aí em 2 Coríntios, leram na tela, em 2 Coríntios, acho que foi 6, né? Que vai dizer que o tempo propício é agora, mas ele vai continuar dizendo que, cadê aqui? Desculpa, não é 2 Coríntios não, é Romanos, né, que nós lemos. Romanos 6, né? Porque os dois eram 6. Ele vai dizer assim no versículo 18, ó: vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. No jubileu o que a gente faz? Liberta os... O que esses escravos fazem agora? Antes você era escravo do ódio, agora você é escravo do amor que perdoa o ódio. E por aí vai. Isso é época da graça. Por isso eu estou chamando vocês para irem e manifestarem essa justiça mediante aos homens. Cumpra esta lei do amor. Vive essa época de transição da graça. Para terminar, querido, um dos textos que a gente cita muito aqui na igreja, que eu não poderia deixar de fora de forma alguma, vai trazer um entendimento para nós muito interessante. O apóstolo vai dizer em Hebreus 3,12: irmãos, tende cuidado para que nenhum de vós mantenha o coração perverso
incrédulo e se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, ele vai dizer o seguinte: exortai-vos, o quê? Uns aos outros. Quando? Todos os dias. Não, todos os dias não. Durante o tempo. Que se chama quando? De maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano e pelo pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Ele está dizendo claramente, Moisés falou: quantos meus dias? Me ajuda na caminhada. Ele está finalizando com isso, Paulo. No fim da minha vida, eu quero chegar ao primeiro amor no mesmo estágio ou melhor do início de tudo. Infelizmente alguns embrutecem o coração e o coração é moldado pelo mundo perverso. Porque se o mundo é mau e você se relaciona com o mundo é mau, a tendência é você o quê? Ser influenciado por ele. Vai numa cadeia para você ver. É até algo que a pastora sempre fala muito comigo sobre a exposição de violência sobre as crianças. E quando você vai numa cadeia, você pergunta para as pessoas que estão lá. A maioria delas, eu não sei aqui dar o dado científico para isso, mas a maioria delas são pessoas que cresceram ou desenvolveram sobre um cenário social de violência. Violência do pai, violência da mãe, violência de vizinho, por aí vai. Então se você está numa sociedade que é má e você se relaciona com ela, a tendência é você ficar mal também. E é por isso que Jesus fala: não importa se os outros te odiarem, eu amei vocês, para que o amor que vocês recebam de mim seja superior ao ódio que vocês enfrentam lá fora. E aqui está a grande questão: se você ama muito teu filho, quando o teu filho sai de casa e ele se depara com um cenário de ódio, o porto seguro dele é o amor que ele recebeu dentro de casa. Então você não tem medo. Eu tenho medo do meu filho sair para a rua. Mas se você deu algo muito sólido para ele dentro de casa, você pode lançar que ele não vai se perder, porque ele está construído e solidificado sobre aquela plataforma de amor que você formou. Assim é com Deus. Só que ele está chamando a atenção. Então, para vocês não embrutecerem o coração quando vocês estiverem em contato com o mundo mal, vocês precisam de quê? Quem acertar a palavra vai ganhar um CD do Claudinho Bochecha. Vai. Vocês precisam do quê? Vocês precisam do quê? Vocês precisam do quê? Do quê? Comunhão. Vocês precisam de comunhão. Vocês precisam exortar uns aos outros. Porque o nosso desafio, irmãos, eu preciso discernir o coração de Deus para a minha vida, discernir o propósito de Deus para a minha vida, discernir o desejo de Deus para mim. Como eu faço isso? Deus promove o seu propósito para a minha vida através de outro ser humano. A comunhão nos faz entender a vontade de Deus através do próximo, um dos outros. Então, quem era o próximo daquele cara que tinha apanhado dos ladrões e tinha perdido tudo? Havia sido espancado pelos ladrões a caminho de Jericó. Quem era o próximo dele? O samaritano. Isso é tremendo, querido. Eu começo a entender o propósito de Deus para a minha vida quando Deus coloca um problemático do meu lado. Ele não foi colocado à toa. Ele é o meu próximo. E Deus está revelando o propósito em mim. Leva a minha graça para a vida dele. Amo o próximo. Espalhe a graça sobre a vida dele. Por isso a questão é: não vamos perder as nossas oportunidades. Não vamos deixar de viver em comunhão, nos relacionando com próximos, a fim de que cada vez mais, através de tudo, a gente possa discernir o tempo de Deus para nós. Quem está entendendo isso, diga amém, queridos. Glória a Deus. Deus está sendo misericordioso. É até uma ministração que eu acho que a pastora devia trazer para a gente agora, porque ela fica só trazendo fração para mim lá em casa, e eu sou tão edificado com isso. Mas Deus, Ele é tão bom, irmãos. O homem foi destituído da glória, mas Deus deixou aí muitos atributos visíveis e invisíveis para o homem se convencer da realidade de Deus. O homem não é mau, mas mesmo assim ele não consegue perdoar. O instinto não é isso.
se tornou ruínas, mas mesmo nessa ruína Deus tem se relacionado. Tanto é que mesmo saindo do jardim do Éden, perdendo a glória de Deus, Deus continuou falando com o homem. Falou com Adão, falou com Enoque, falou com Matusalém, falou com Abraão, falou com Noé, falou com Moisés, falou com todo mundo. Nós vivemos a época da graça. E a época da graça não é o reino de Deus ainda, irmãos. A gente não pode viver como se, viu o que é viver com Jesus? Não, nós ainda não vivemos ainda essa experiência. É uma época de transição. E a gente vai observando o que Deus está nos mostrando. E vai caminhando segundo a orientação dEle. Jesus precisa ser a sua bússola, o seu GPS. Ele é o caminho. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparta do teu coração, da tua boca esse livro. Então medita na minha vontade, Josué. Medita no meu desejo. Aleluia. Eu estava conversando com um amigo lá da igreja missionária de Abdicabal, há umas 2 semanas atrás, e a gente sabe quando a conversa vai fluindo e um ministra para o outro, e ele fala a verdade do Espírito Santo para você, você fala a verdade do Espírito Santo para ele, aquele negócio vai fluindo, sabe? Aquela mensagem de WhatsApp gostosa que demora quase o dia inteiro, e a gente vai fazendo as coisas, para e responde e tal. E aí o Senhor Jesus começou a ministrar isso no meu coração enquanto nós conversávamos. E a conclusão que eu chego, irmãos, é que todos os dias eu preciso orar e falar: Jesus, discerne a tua vontade hoje para mim. Como eu tenho que orar isso todos os dias? Falar: Jesus, me mostra o que eu tenho que fazer hoje. Conta os meus dias. Não dá para viver um segundo sequer sem a sua orientação. Amém? Nabucodonosor estava meio loucão, sonhando uns negócios doidos lá, irmão. Não estava entendendo nada que ele estava sonhando. Trouxeram Daniel para ele. Daniel era um cara temente a Deus, servo do Senhor. Deus mostrou para Daniel tudo que ele queria fazer. Aí Daniel começa a louvar o Senhor. E ele diz assim: Deus, Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona reis e também estabelece outros reis, mas Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer o seu tempo. Não é lindo isso, irmãos? Que você não seja um Nabucodonosor, que você pare de sonhar sonhos confusos. Por vezes nós estamos assim, mas que em nome de Jesus você seja alguém como Daniel. Daniel tinha por juízo o seu Deus, do qual ele orava e mantinha uma vida de intensidade, de intimidade com ele. Por isso ele era a resposta para os confusos. E ser resposta para os confusos é viver na época da graça, levando a graça sobre aqueles que não têm. Tornar a graça inútil é guardá-la comigo, espalhando o amor, a lei que é colocada em prática. Quando, onde e como? Onde Jesus quer te usar? Como Ele quer te usar? Quando Ele quer te usar? Você tem a resposta para isso hoje? Se você não tem, você deve orar. Uma oração racional. Não se mova com pessoas erradas, numa igreja errada, num entendimento errado, num sonho errado. Permita que o Senhor Jesus coloque paz no seu coração e você tenha a plena certeza que o que você está fazendo é o que Ele espera. Jesus não quer ser surpreendido ao ver você fazendo algo que Ele não te dirigiu. Então deixe Ele te surpreender com os desejos dEle. Shum!